Vamos então dar início ao módulo 2 do nosso curso da Semana de Meio Ambiente Ecos de Pernambuco 2024. Vamos iniciar o módulo 2 do nosso curso tratando sobre a ecologização dos direitos humanos. A análise sobre o processo de ecologização dos direitos humanos se insere no contexto de sua reflexão sobre a ecologização do próprio direito. Parte-se de premissas necessárias à compreensão da falsa dicotomia entre direitos humanos e direito ambiental e a necessidade de reconectar esses dois sistemas jurídicos a partir do paradigma da justiça ecológica. A realização dos direitos humanos não se dá em um supraespaço isolado do seu entorno. Eles se concretizam em um determinado contexto socioambiental. Os titulares destes direitos os exercem enquanto elementos de uma rede de processos ecológicos. São direitos de seres inseridos em um contexto ambiental do qual não podem se dissociar. A efetividade do sistema jurídico-ambiental, podendo potencializar, informar e reforçar, promover a coerência e a legitimidade das políticas e normas ambientais. A crise ecológica, então, é uma questão de direitos humanos porque limita as possibilidades de sua realização e porque estes direitos são fundamentos para orientar e reforçar as políticas ambientais, seu marco de proteção, que fornece mecanismos e instrumentos postos a serviço do meio ambiente. A comunicação e enriquecimento mútuo desses dois sistemas jurídicos representam um avanço na superação da fragmentação dos seus discursos jurídicos e objetos. Entramos agora na temática dos direitos da natureza. Para uma nova consciência ecológica, é necessária uma mudança na concepção do próprio conhecimento, pois falta à ciência a consciência e os seres humanos sua responsabilidade coletiva com o meio ambiente. Situações precisam ser enfrentadas, a exemplo do combate ao ecocídio, para superar a sociedade de risco e construir a cidadania ambiental, lutando pelo ecodesenvolvimento. Um sistema jurídico de proteção ao meio ambiente é essencial para tanto. Nesse sentido, a Constituição do Equador de 2008 quebrou o paradigma antropocêntrico e deu exemplo a outros países. Baseado na filosofia do bem viver, o legislador equatoriano produziu pela primeira vez em uma carta política os direitos da natureza, no seu capítulo 7. Ou seja, a natureza passa a não ser mais um mero objeto, mas sim sujeito de direitos. A natureza, ou a chamada Pachamama, a Mãe Terra, pode logo ser autora de ações judiciais, pleitear direitos e, principalmente, deve ser reconhecida como vida inalienável. A Constituição do Equador, então, tem uma grande parte direcionada a temas ambientais. O marco básico inclui os direitos da natureza e outra relacionada aos direitos ambientais e desenvolvimento, focados na perspectiva do bem viver. No país, houve uma grande pressão política dos movimentos indígenas, quando da confecção da Carta Magna, que conseguiram inserir o conceito de Pachamama em seu texto, o que deu oportunidade de uma entrada substantiva da visão indígena e sua cosmologia sobre o meio ambiente na Constituição equatoriana. Assim, no bem viver, o todo é chamado de Pacha, denominação andina que é traduzida comumente como terra. Daí a Pachamama ser vista como a Mãe Terra. Todavia, a Pacha tem um sentido maior, envolvendo uma junção entre espaço e tempo, movimento constante e o cosmos em contínua evolução. Assim, o cosmos ele é habitado não só pelo homem ou céu e terra, ele é habitado por sol, por lua, por estrelas, o mundo de baixo, onde ficam os espíritos e os mortos. Portanto, para o bem viver, há uma interligação entre todos os elementos, os quais formam uma unidade. E aí, como vocês podem ver no slide, além do Equador, temos também Colômbia, Bolívia, Índia, Nova Zelândia, que também já garantiram direitos da natureza. Inclusive, aqui no nosso país já existem algumas legislações locais que estão buscando cada vez mais introduzir os direitos da natureza nas legislações locais. Refugiados climáticos. Quem são? A migração climática precisa ser vista como uma realidade global
que necessita ser gerenciada coletivamente, pois, segundo a Organização Internacional para as Migrações da ONU, OIM, cerca de 200 milhões de pessoas precisarão se deslocar de suas residências por razões ligadas ao clima até o ano de 2050. Existem pessoas que precisaram se deslocar de seus locais de origem para outros dentro de seus países ou atravessando fronteiras para salvar seu bem maior, que é a sua vida. Essa mudança, muitas vezes repentina, tem origem em ações da natureza, imprevisíveis ou em fatores antrópicos. As mudanças climáticas, as degradações, os desastres ambientais são hoje e serão no futuro causa de deslocamentos humanos forçados, ou seja, fluxos migratórios internacionais ou mesmo internos dentro dos estados. Assim, está-se diante de uma nova categoria de imigrantes, os chamados refugiados climáticos ou refugiados ambientais, que não possuem respaldo normativo, pois não há legislação específica sobre eles. Uma proteção jurídica internacional a esses refugiados é fundamental, mas não é suficiente, pois é preciso garantir que esses indivíduos terão direito de acesso à justiça no país receptor e que terão seus direitos equiparados aos dos nacionais, pois não deve existir grupos mais ou menos privilegiados em matérias de direitos humanos. Enquanto não há o estabelecimento de um conjunto normativo específico para os refugiados ambientais, é imprescindível que os Estados, os organismos internacionais, a sociedade civil e as organizações não governamentais encontrem formas de conseguir salvaguardar os direitos desses cidadãos, seja por meio de normas internacionais, princípios de direito ou leis nacionais já existentes. Então, os refugiados climáticos sofrem com a existência de uma lacuna no direito internacional, o que impede que seja dado um tratamento satisfatório à preservação de seus direitos humanos fundamentais, especialmente o direito à vida e à integridade física. Assim, os elementos do direito internacional público são utilizados para analisar o conflito entre os princípios relacionados à proteção dos direitos humanos e os princípios relacionados à supremacia territorial dos Estados, como a soberania estatal, a segurança nacional e a ordem pública. Comumente, esses princípios são usados de forma arbitrária para violar os direitos humanos dos refugiados climáticos. Estamos chegando no último tópico do nosso módulo 2, a litigância climática, que também é conhecida como litigância estratégica. A litigância climática já é bastante desenvolvida nos Estados Unidos, o que parece até um contrassenso, considerando que é um dos estados que mais causa o desgaste ambiental a nível mundial. Ela vem sendo estudada e implantada em um número cada vez maior de países com níveis diversos de desenvolvimento e eficácia. O papel dela é estratégico, pois busca trazer para a apreciação das cortes de justiça questões relacionadas à redução da vulnerabilidade às mudanças climáticas, a chamada adaptação, a redução de emissão de gases do efeito estufa, que é a chamada mitigação, a reparação dos danos sofridos, que seriam perdas e danos, e a gestão dos riscos climáticos, que seriam os riscos. As ações que envolvem casos de litigância climática tornam legítimas as instâncias do Poder Judiciário enquanto agentes do sistema de governança climática. Os casos de litigância estratégica influenciam a opinião pública sobre a urgência da temática, levando a avanços de governança nos níveis locais, regionais e internacionais. Segundo Philp, entende-se que os litígios climáticos representam um fenômeno local e localizado, apesar do seu alcance também em nível global. Trata-se de conceituação e delimitação que reconhece a natureza transfronteiriça de litigância climática, pela qual os argumentos e as decisões resultantes de determinado caso alcançam e influenciam um movimento global de justiça climática, contribuindo para o enfrentamento desse desafio, que é ao mesmo tempo local, nacional, regional e global. Os litígios climáticos teriam, nesse sentido, impacto transversal e desempenhariam um papel fundamental para o aprimoramento de uma governança climática multinível, além de transnacional, transfronteiriça. Isso quer dizer que os litígios climáticos lidariam com atividades, com normas,
e discussões que ultrapassam os limites fronteiriços jurisdicionais, assim como visões tradicionais e dualistas em torno do que seria nacional e internacional, público e privado, e agentes estatais e não estatais. Os efeitos da litigância climática, elas não se limitam ao caso concreto. Eles impactam a tomada de decisões no âmbito regulatório estatal, no comportamento de empresas e no próprio entendimento da população sobre o problema. Existem várias balizas do tocante a contribuições da litigância, a exemplo da dificuldade de acesso à justiça e limitações do papel jurisdicional sobre o campo regulatório ou legislativo. Todavia, tais litígios têm importância até mesmo para funções atípicas do judiciário, incluindo o alcance e engajamento a partir de provocações da sociedade civil organizada. Tais litígios encontram alguns obstáculos para se alcançar uma decisão de mérito e efetivá-la. Existem obstáculos processuais relacionados à garantia de acesso à justiça, que envolve, por exemplo, o entendimento da Corte sobre a legitimidade ativa de quem propôs a ação. Há também obstáculos quanto à produção e acesso à prova necessária para alcançar um julgamento de mérito, em especial aqueles que possuem um orçamento mais restrito, que comumente são aqueles que ingressam com as ações. Quando o pleito é atendido, há dificuldade também para efetivá-lo. O objetivo maior da litigância climática é pressionar o legislativo, o executivo e particulares a efetivar o compromisso de assegurar um clima adequado com a diminuição de emissões e o incentivo à produção de energias renováveis, bem como a necessária manifestação judicial para materializar os princípios da precaução e prevenção como forma de possibilitar o desenvolvimento sustentável. Desta maneira, os litígios climáticos são necessários para preencher as lacunas estatais na esfera administrativa e legislativa, onde os juízes têm julgado um crescente número de ações envolvendo o direito das mudanças climáticas, vedando excessos e omissões. O litígio estratégico utiliza o Poder Judiciário para que, através de casos paradigmáticos, sejam alcançadas mudanças sociais a partir da formação de precedentes. Também há a provocação a mudanças legislativas e necessidade de criação de políticas públicas. Assim, o litígio estratégico não se dirige apenas ao judiciário, mas também aos formuladores de políticas públicas, tomadores de decisão e sociedade em geral. No material complementar vai haver indicação de bibliografia de livros sobre litigância climática, e-book, bem como sites, que tem até um deles que trata praticamente todos os casos de litigância climática que há no Brasil. Vai estar lá na bibliografia complementar. Confiram. Considerações finais. Nesse curso, pretendeu-se demonstrar que, a partir da existência de evidências científicas dos riscos atuais e futuros quanto às alterações do clima, se faz imprescindível enfrentar a crise ambiental por meio da promoção da justiça social. Nesse contexto, surge a importante noção de justiça climática, que se concentra especificamente nas mudanças climáticas globais. Essa abordagem sugere que os estados sejam responsabilizados por suas ações passadas que interferiram diretamente para as mudanças do clima. Assim, a justiça climática representa uma resposta crucial, buscando equilibrar não apenas os impactos presentes, mas também assegurar um futuro sustentável para as comunidades e ecossistemas de todo o mundo. Para finalizar, amplie seu conhecimento. Estamos colocando aqui sugestões de sites excelentes sobre a temática do clima, certo? A La Clima, que é a rede de advogados pelo clima, Observatório do Clima, Instituto Planeta Verde, o Projeto Ruptura lá do Sul, a ONU Brasil, Mudanças Climáticas no Brasil, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, que é o IPCC, o Fundo Mundial para a Natureza, a Unicef Brasil e o JUMA, lá da PUC do Rio, que é um grupo de estudos sobre litigância climática no Brasil. Também fazemos sugestões de livros diversos, que eu inclusive utilizei na minha dissertação do mestrado. São excelentes aquisições, recomendo a todos. Também coloquei vários materiais gratuitos aqui
vários e-books falando de justiça climática, falando sobre desafios socioambientais do século XXI, vários falando de litigância climática, sobre os direitos da natureza. Também coloquei aqui artigos sobre o tratamento jurídico internacional dos refugiados ambientais, sobre também os refugiados climáticos, né? Que refugiados ambientais e climáticos são praticamente sinônimos, né? Só que esse artigo difere do outro sobre alguns aspectos ideológicos. Também o artigo Ação Climática Precisa Ser Antirracista. Excelente esse artigo. Por favor, leiam, que vocês vão melhorar bastante seus conhecimentos sobre a temática do clima. E aqui, ao fim, os agradecimentos ao Comitê Ecos de Pernambuco, que tem diversos órgãos que fazem parte, dos quais eu agradeço em especial ao Tribunal de Justiça de Pernambuco, do qual eu faço parte, né? Sou analista judiciário. Também agradeço ao TRT e ao TRE em específico, que me convidaram para palestrar sobre esse importante tema em suas sedes, bem como agradeço, é claro, aos demais órgãos do comitê. Também um agradecimento especial à Universidade Federal Rural de Pernambuco e ao GAMP, o grupo de pesquisas da Universidade Federal Rural. E aqui está encerrado este curso sobre Justiça Climática na Semana de Meio Ambiente 2024 do Comitê Ecos de Pernambuco. Estou à disposição de todos por meio do e-mail que está aí na tela, alanacosta89@gmail.com. Muito obrigada!